Bom dia, igreja! Vamos começar agora o nosso tempo de jejum e oração. Acompanhe comigo os motivos de oração que eu vou apresentar e eu deixo um tempinho para você orar depois de cada um. Primeiro, agradecemos pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Reconhecemos a soberania do Senhor em nossas vidas e também na história da humanidade. Continuamos orando pelos vários amigos e parentes que estão doentes com Covid ou outras enfermidades, pelos que estão em recuperação ou em tratamento em casa e também pelos enlutados. Oramos também pelos profissionais dos hospitais. Oramos pelas igrejas da nossa cidade, para que possamos ser luz em meio às trevas e expressão de amor e esperança. Oramos pelo Concílio Niquei, pelos pastores e líderes do concílio e das igrejas locais.
Oramos por santidade pessoal e santidade social, a começar em nós. Oramos por novos líderes. Oramos por comunhão e evangelismo nesse tempo de isolamento físico. Oramos pelos professores da escola dominical, pelas células, pelos que estão produzindo os cultos online em português, em japonês e infantil. Oramos por todos que governam, para que temam a Deus e governem para o bem de todos. Oramos pelos preparativos para o retorno dos cultos presenciais, assim que as condições sanitárias permitam.
Oramos pelo fortalecimento de cada família, pela salvação de cada um da família, pela comunhão com Deus e com a Igreja. Vamos orar? Deus, nós somos gratos por esse tempo de oração que nós tivemos, ó Deus, e nós confiamos que o Senhor nos ouve e que o Senhor responde às nossas orações, Pai. Muito obrigada por cada um que participou desse tempo com a gente, que o Senhor nos abençoe agora nesse momento de culto. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, este é mais um dia que o Senhor fez e entregou para nós, mais um dia de vida, e que bom é estar aqui hoje junto com você para mais um culto a esse Deus que é tão bom. E eu quero te convidar a cantar essa primeira música que nos lembra que Ele é o motivo de todo o nosso louvor. Fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso,
Agora nós vamos fazer a leitura de Salmos 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, força é o Senhor, com todo o meu ser e tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo,
O amor que Deus tem por nós é incomparável e impressionante. Nada do que você faz é suficiente para merecer esse amor, e ainda assim Deus te ama. Como retribuir esse amor se você não pode pagar e não pode comprar? O seu dinheiro não tem valor nenhum para Deus, mas Ele valoriza a atitude do seu coração, a gratidão e a sua obediência. E uma das formas de materializar isso é por meio dos dízimos e ofertas. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio dos canais que estão aparecendo na tela, ou você pode trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado, o Senhor cuida das nossas vidas e nada tem nos faltado, Pai. Obrigado pelo teu amor tão grande, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, mas a gente te louva acima de tudo por quem o Senhor é. Deus abençoa essas ofertas, esses dízimos que a gente entrega para o Senhor com gratidão no coração, reconhecendo que é o Senhor que provê todas as coisas para a gente. Abençoa e dá sabedoria para todos que vão administrar esse dinheiro e que tudo seja feito para a glória do teu nome mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter um momento de intercessão. Você pode nos acompanhar em oração com os motivos que vão aparecer no slide aqui na tela e também pode compartilhar os seus pedidos de oração no nosso grupo no WhatsApp. Bom dia a todos. Vamos entrar nesse tempo de oração, inclinando nossas cabeças diante do Pai e entregando a Ele todas as nossas alegrias e esses pedidos de oração também. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela cura de um amigo, da Laís, do Elcio e de familiar também. Nós também queremos te dar graça, Senhor, pela cura de um conhecido, da Gilce, que estava com Covid. A Harumi também agradece ao Senhor por um familiar. A Nara, pela família dela, que passou um tempo difícil com Covid, mas agora eles estão bem. O Luiz Boy e a Virgínia também agradecem por a cura de um familiar, melhora, né, da doença de um familiar. A nossa irmãzinha Lilian também, que esteve com Covid e está melhor. Agradecemos ao Senhor por isso. Também temos um agradecimento da nossa irmãzinha Doris, que passou por uma cirurgia e quer agradecer pelo sucesso que correu tudo bem na cirurgia. Pai, te rendemos graças também pela Margarete, porque ela conseguiu o agendamento da cirurgia e viemos até o Senhor entregar todos esses agradecimentos, sabendo que o Senhor cuida de tudo. O Senhor escreve a nossa história, Senhor Deus, de uma maneira que muitas vezes a gente não entende, mas sempre sendo fiel, Senhor, a todos nós. Às vezes a gente não entende as circunstâncias, mas o Senhor vem e renova a nossa esperança. Muito bom, Pai querido, poder estar junto do Senhor e orando e agradecendo por todos. Os irmãos da igreja, para toda a nossa família, enfim, por todas as dificuldades que a gente passou ou que vai passar, mas na fé, na certeza, na confiança que o Senhor está e estará sempre do nosso lado. Amado Pai Celestial, também queremos colocar diante do Senhor o pedido de oração da Liz, de emprego que ela está precisando, e um amigo dela também. Oramos, Senhor Deus, para que essa porta de emprego seja encontrada por ela e pelo amigo, graças ao Senhor. E que eles, Senhor Deus, com isso possam te agradecer, honrar o seu santo nome e honrar por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela, desse amigo dela, e tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, pedimos também
cura para um conhecido da Lígia Zanella que está com Covid. Deus, cremos no Senhor, cremos no Teu poder, cremos nos Teus milagres, Senhor Deus, que nós já vimos muitos nas nossas vidas. Por isso, pedimos ao Senhor a cura desse amigo da Lígia e de um casal de amigos também, da Rosa, que também estão com Covid. Pedimos por eles, Senhor Deus, que seja feita a sua santa vontade na vida de cada um deles, mas a nossa esperança aqui, Senhor, sempre estará no Senhor. Pai, também pedimos pela cura dos conhecidos da Margarete. Ela trouxe até nós esse pedido de oração. Não sabemos quem são essas pessoas, mas o Senhor bem os conhece. Pedimos ao Senhor Deus, cura, seja qualquer tipo de doença, Senhor, que esteja assim causando um mal nessas pessoas que foram citadas aqui. Pai, também quero pedir ao Senhor cura para um casal de meus vizinhos que estão com Covid. Eles estão acamados e peço ao Senhor, Pai, que renove as forças do marido, que é o Ricardo, renova as forças também da Tatiane, para que eles levantem da cama e glorifiquem o seu santo nome, Senhor. Pai, eu quero também pedir ao Senhor paz, e que amenize o coração dos familiares que estão no luto por essa doença Covid. A Bianca, a Andréia e eu também. Nós perdemos amigos queridos nessa semana e colocamos diante do Senhor nossa tristeza, o nosso pranto, e que o Senhor venha, Senhor Deus, renovar tanto as nossas forças e as forças de todos aqueles também que estão passando por esse tempo de luto, e em especial por todos os familiares, Senhor Deus, que nessa semana ficaram sem chão, estão assim desesperados, agoniados, entristecidos por tudo isso que está acontecendo, Pai. Pedimos a Tua paz e que renove, Senhor Deus, que o Senhor renove a esperança nos dias que virão para todos esses familiares. Deus, eu quero também deixar em forma de oração Lamentações de Jeremias, o capítulo 3. Lembre-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu quero, Senhor Deus, deixar diante do Senhor esses agradecimentos e esses pedidos, tudo isso, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos ver agora quem são os aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 4, é aniversário do Edson Souza. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Amanhã é aniversário do Darli Paulucci e também da Miti Oliveira. E no dia 6 é aniversário do Gustavo Hiranobi. Parabéns a todos vocês, que Deus continue abençoando muito as suas vidas. E se você fez aniversário e não foi lembrado aqui, mande uma mensagem no nosso WhatsApp para a gente incluir o seu nome na lista também. E não se esqueça de mandar um recadinho carinhoso para os nossos aniversariantes dessa semana. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. No dia 14 de julho teremos uma palestra sobre ansiedade com a Patrícia Martins. Faça a sua inscrição para participar. Ser metodista livre significa saber que você pertence a uma linhagem cristã,
que começa em Cristo e até antes, vem desde a criação, e vai por esse veio da cristandade até os dias de hoje. O metodismo vem do John Wesley, lá na Inglaterra. E depois, em 1860, surge a Igreja Metodista Livre com a bandeira da liberdade na questão da escravidão, entre outras coisas. Nós separamos 5 valores, junto com a Igreja Mundial, que vão ser estudados como parte da nossa identidade. Nos próximos anos, a gente vai inserir mais materiais e vai enriquecer esses 5 valores, quem sabe estudar mais alguns, mas nós desejamos que o estudo desses valores faça com que você seja abençoado e entenda melhor quem é você e quem é a Igreja Metodista Livre. Deus abençoe. Por hoje é só. Obrigado e boa semana. É muito bom poder cantar louvores ao Senhor. É muito bom falar com Ele e saber que Ele nos ouve. E é muito bom poder depositar nossa confiança nele, sabendo que mesmo diante das maiores turbulências da vida, Ele não muda, Ele continua cuidando de nós sempre. Vamos cantar?
Ele será meu guia, enfim, em o poder do encaminhar das suas mãos me afastar, até voltar me chamar. Em Cristo vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer. Já parou para pensar no tamanho do amor, da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar da condenação do pecado? Nessa nossa última música, a gente vai declarar: cantarei para sempre, Jesus, te amo, Jesus, te amo. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Deus majestoso, formoso Salvador, ressuscitou, Redentor, justo e santo. És o Cordeiro, luz da manhã. O seu louvade, Senhor. Toda a criação adora ao Rei. Foi muito bom ter esse tempo de louvor com vocês e agora nós vamos ouvir a mensagem trazida pelo pastor Fábio. Vamos orar?
Deus, obrigado por esse tempo que a gente teve aqui para te louvar, cantando músicas. Deus, a gente quer continuar te louvando, te adorando, reconhecendo a tua soberania, aprendendo mais de quem o Senhor é por meio da tua palavra. Então abençoa a vida do pastor Fábio. Obrigado por tudo que o Senhor mesmo já compartilhou, já falou ao coração dele e que ele vai trazer para a gente agora nessa manhã. Deus, nos dá ouvidos atentos e prepara nossa mente e espírito para receber da tua palavra agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Espero que o Senhor já tenha começado a falar com vocês durante essa manhã, que vocês já estejam experimentando da presença, do amor dele, que vocês já estejam louvando, adorando o Senhor. E a gente vai continuar a fazer isso através do estudo da palavra dele. Eu tenho seguido uma série no livro de Marcos, né? A gente viu então o começo do ministério de Jesus. Jesus já começou a pregar, ele já realizou diversos milagres e muita gente já começou a seguir a Jesus, né? Principalmente por causa dos milagres que ele realizava, né? Das curas, expulsão de demônios e tantas coisas mais que ele tinha feito, que muita gente começou a seguir Jesus de perto, né? Muita gente queria chegar perto dele, queria tocar nele para ser curado, né? Mas, como a gente viu nas mensagens anteriores, o intuito de Jesus nunca foi ficar curando fisicamente as pessoas, expulsando os demônios, né? Jesus, como a gente viu, ele fala: eu vim para pregar, né, a palavra, né? Foi para isso que eu vim, né? E na última mensagem a gente viu ali uma série das sementes, né? Das parábolas das sementes, né? Então, do semeador que saiu a semear, do grão de mostarda, né? A parábola específica da semente. Então, a gente viu uma série de parábolas que Jesus pregou, então, a respeito do reino de Deus, né? E essa pregação foi numa batida de uma vez só, né? E assim, eu não sei quem já teve a experiência de falar em público, né? Toda vez que eu vou preparar a mensagem, tem algumas dificuldades, né? Às vezes a gente sua frio, não só preparando, mas trazendo a mensagem para vocês, né? Para mim é bastante difícil, gasto energia, né, fazendo isso. E creio que para Jesus também, naquele momento, não foi muito diferente, né? Porque depois de pregar tanto, né, falar tanto a respeito do reino dos céus, né, parece que ele está bastante cansado, né? E é nesse contexto que a gente vai começar o texto de hoje, tá bom? Mas antes disso eu queria orar com vocês. Senhor, a gente te agradece por mais esse dia, onde a gente pode te louvar, te adorar. E nesse momento agora a gente pode estudar a Tua palavra, Senhor. A gente pede pelas Tuas misericórdias, ó Pai, primeiro sobre a minha vida, para trazer essa mensagem. Que seja o Senhor a falar, Senhor, aos nossos corações, que a gente possa sair daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra em primeiro lugar, Senhor. Então, fala aos nossos corações. É isso que nós desejamos e nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então hoje a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, ok? Então eu vou ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o que aconteceu aqui? Depois de Jesus pregar as parábolas, falar por horas ali para aquela multidão, eles entram no barco e vão atravessar ali o mar da Galileia. E nesse trajeto, Jesus aproveita para tirar um cochilo. E ele dorme ali, parece que ele descansa profundamente, tranquilamente, mas o vento, as ondas não estavam tão tranquilas. Então, o vento é tão forte, as ondas são tão fortes, que parece que o barco vai naufragar. E nisso, então, os discípulos que estão com Jesus ali, apavorados de medo, eles acordam Jesus e perguntam: Jesus, a gente vai morrer, o Senhor não se importa com isso? E aí Jesus acorda, levanta, ele repreende o mar e o vento param. E aí o que Jesus faz? Ele se volta para os discípulos e pergunta: Por que vocês são tão medrosos? Porque vocês ainda não têm fé? E Jesus não está perguntando para quem acabou de conhecer a Jesus. Jesus está perguntando para pessoas que já estão andando com ele de perto, comendo junto com ele, dormindo do lado dele, andando, vendo ele fazer diversos milagres, curando muita gente, mas muita gente mesmo, expulsando demônios, fazendo todas essas coisas. E esses que estavam andando com ele, para esses Jesus fala: Como é que vocês ainda não têm fé? E aí ele fala que eles ficaram possuídos de temor e falavam uns para os outros, Quem é este que até o mar, até o vento obedece? E eles ficaram surpreendidos com isso. A gente está entrando aqui numa série que a gente vai ressaltar um pouquinho o poder de Deus, e no caso aqui o poder de Jesus, sobre a natureza. Então, a gente vê que o poder de Jesus, aqui, depois de pregar aquelas mensagens, Jesus tem poder até sobre a natureza. Aliás, lá em João, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele está lá na criação. Jesus participa da criação. E Jesus está na criação do mundo. E ele tem poder sobre toda a criação. Jesus tem poder sobre a natureza. Por isso que a gente vê que Jesus, então, ele pode mandar o vento parar, ele pode mandar as ondas pararem. Depois, lá para frente, a gente vai ver até que Jesus tem poder sobre até a morte. Jesus tem o poder sobre toda a natureza. E pensando nessa passagem, que Jesus dormindo, depois do poder dele sobre a natureza, eu me lembrei essa semana da passagem de Jonas, da história de Jonas. Bom, para quem não sabe, Jonas, o profeta Jonas, ele foi um dos maiores e talvez um dos piores missionários que já existiu na face da Terra. E a gente vai entender um pouquinho dessa história. Para quem não sabe,
Deus falou diretamente para Jonas: Jonas, vai lá para a cidade de Nínive, né? E pregue para essa cidade para que eles se arrependam das coisas que eles estão fazendo. E para quem não sabe como que era a cidade de Nínive naquela época, né? Nessa semana, é o seguinte, eu não vejo TV, né, em casa, não vejo mesmo, né? No máximo, às vezes a gente assiste alguma série, algum filme e tal, mas é bem raro mesmo, mas TV a gente não assiste, né? Mas essa semana eu acompanhei várias discussões aí no Facebook, através de discussões de gente defendendo um lado, defendendo um outro, a respeito de um sujeito chamado Lázaro. Eu sei mais ou menos o que aconteceu só pelos posts do pessoal, né? Então parece que era alguém de não boa índole, né? Que fez um monte de coisa ruim. Talvez, se pedisse para Jonas explicar como que era a cidade de Nínive, ele ia falar: Nínive é uma cidade onde todo mundo é muito parecido com esse tal do Lázaro que apareceu na TV recentemente. Ou seja, é uma cidade muito, muito ruim, né? Que as pessoas fazem atrocidades. Era essa a cidade de Nínive, né? E quando Deus manda Jonas vai lá e prega nessa cidade para que eles se arrependam, Jonas, em vez de obedientemente obedecer, porque foi o próprio Deus que deu uma ordem para ele, Jonas ele vai no sentido oposto, né? Ele sobe num barco e quer fugir de lá, porque provavelmente numa cidade onde todas as pessoas ali são de muito má índole, provavelmente se ele pregasse arrependimento, talvez na cabeça dele tivesse: se eu pregar arrependimento lá, vão me apedrejar, eu vou morrer, né? Então Jonas ele resolve fugir, desobedecendo à vontade de Deus, né? E ele foge num barco também. Ele diz que quando Jonas está fugindo nesse barco, ele está dormindo e de repente vem uma tempestade, ventos e ondas, e as pessoas que estavam no barco estavam assim como os discípulos estavam no barco com Jesus, com medo de morrer. Essa tempestade é algo sobrenatural, né? São ondas que a gente nunca viu. E não é um marinheiro amador, são pessoas que viviam no barco, né? Eles estavam acostumados com o mar, né? E parece que essa movimentação de água e vento é algo sobrenatural, que todos os marinheiros, eles falam: isso daqui é porque Deus, ou algum Deus, está muito bravo com a gente, por alguma coisa. Então, cada um aí pede para o seu Deus, para ele acalmar a tempestade, né? E o que acontece é que parece que o negócio não melhora, né? E estão a ponto do barco afundar. E aí eles descobrem lá que o Jonas está lá no porão, dormindo num sono profundo, o barco quase afundando. Parece na verdade não tem nada a ver com Jesus, né? Mas ele estava dormindo assim como Jesus no meio da tempestade, do barco quase afundando. E quando eles começam a conversar, né? Na verdade tem todo um episódio, eles tiram a sorte e tal, eles descobrem que todos, né, chegam à conclusão que aquela tempestade era por causa do Deus que o Jonas acreditava, que o Jonas conhecia, né? Que estava bravo com ele por a desobediência dele, que eles estavam sofrendo aquilo. E a conclusão que eles tiram, que na verdade é uma sugestão do próprio Jonas, me joga no mar, que a tempestade vai parar, né? E o interessante é que esses marinheiros que nem criam no Deus do Jonas, eles oram a Deus, né? Pedindo por misericórdia, que a morte que o sangue desse Jonas aqui não caia sobre nós, Deus, porque ele aí que está te desobedecendo, né? E assim
depois dessa oração, eles jogam Jonas no mar e aí parece que a tempestade acalma, né? E o mar deixa de ser agitado. Acho que a parte mais conhecida dessa história, que acho que até as crianças sabem, é que a forma milagrosa que Deus resgata Jonas, né? Jonas é engolido por um grande peixe. Se você quiser perguntar a respeito disso, entra lá no email Yes e depois, na hora do quadrado, você pergunta mais sobre isso, né? Mas milagrosamente, Deus salva Jonas Jonas é engolido por um peixe e depois o peixe vomita Jonas na beira do mar, né? Aliás, antes disso, Jonas começa a orar, né? Tem uma grande oração que ele faz pedindo pela misericórdia de Deus, tal, né? Refletindo nesses 3 dias na barriga do peixe, né? E Deus tem misericórdia dele, e aí o peixe vomita ele na beira do mar. E aí sim, Jonas vai para Nínive e vai pregar a palavra de Deus. Do começo ao fim dessa história, você vai perceber que Jonas nunca quis pregar para os ninivitas, né? E quando ele chega ali na praia, logo depois ele vai para a cidade de Nínive e ele começa a pregar. Se arrependam, senão a cidade de vocês vai ser destruída. Deus vai destruir a cidade de vocês, né? E era isso que Jonas queria. Queria que Deus destruísse a cidade de toda aquela gente ímpia, de todos aqueles Lázaros, né? E é isso que está no coração de Jonas. E ele começa a pregar porque Deus pediu para ele que ele pregasse. E para surpresa de Jonas, né, as pessoas ouvem o que ele fala, né, até o rei ouve o que Jonas fala, se arrepende e pede um jejum para toda a cidade, né, o rei, inclusive o rei, né, começa a jejuar e fala para todo mundo jejuar, pedindo perdão para Deus, pedindo por misericórdia a Deus, né. E nisso Jonas, ele sobe lá no monte, só esperando o momento que Deus vai destruir a cidade, né, enquanto as pessoas começam a se arrepender, começam a mudar de atitude. E Jonas lá debaixo do sol escaldante, Deus, nesse momento, ele faz crescer uma planta e essa planta faz uma sombra sobre Jonas, né? E ele fica feliz com a sombra daquela planta e ele fica olhando para a cidade, né? E começa a resmungar com Deus. Deus, eu não queria pregar na cidade de Nínive, não é porque eu tinha medo de morrer, que eles fizessem mal para mim. Mas eu não queria pregar para a cidade de Nínive porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Que na hora H o Senhor vai lá e tem misericórdia, né? E essas pessoas dessa cidade aí são muito ruins, que merecem a morte. Merecia todo mundo aí ser apedrejado, né? Mas agora o Senhor vai e se arrepende e tem misericórdia deles e não vai destruir essa cidade, né? E no dia seguinte, né, na mesma posição, na verdade de madrugada, vem uma larva e come, né, essa planta que estava fazendo a sombra sobre o Jonas, e o Jonas quer morrer, né? Ele fala, eu prefiro a morte, Deus. E aí Deus fala, por que você está tomando um sol na cabeça? Por que você não tem mais essa planta, né? Essa planta aí, não foi você que plantou, né? Foi eu que coloquei ela aí. Num dia você não tinha, no outro dia ela estava sobre você, e agora, no outro dia, eu tirei, né? Eu fiz essa planta, né? E dei vida para ela e eu mesmo, né, tirei. Então a gente vê a soberania de Deus, o poder de Deus, né,
gerando alguma coisa muito rápida e depois também tirando essa coisa muito rápida, né? E a conclusão de Deus é, assim como essa planta eu criei, né? E você queria que eu tivesse misericórdia da planta e não acabasse com ela, eu também não posso fazer isso com essa cidade, com esse povo, não só com as pessoas e também com os animais que estão nessa cidade, né? E assim termina o livro de Jonas, né? O que a gente aprende com essa lição, né? As pessoas lembram lá do peixe, da questão do mar, né? Mas o que Deus quer ensinar para a gente através dessa passagem é a misericórdia dele, né? Por que eu falo que Jonas foi um dos maiores evangelistas, né? Porque contra a sua vontade ele foi lá numa cidade, pregou alguma coisa que ele nem queria fazer, tinha muito medo de fazer e muita gente se converteu, inclusive o rei, né? Se arrependeu dos pecados ali e proclamou jejum em toda a cidade, né? Então ele é um missionário ruim porque ele não obedeceu a Deus, foi contra a sua vontade, mas teve um grande sucesso. Óbvio que a gente sabe que não é o missionário que faz, é o próprio Deus, né? Mas Deus, né, através mesmo desse missionáriozinho meia boca, né, ele converte ali uma cidade inteira de uma vez, né? E Deus tem misericórdia das pessoas. E quando a gente estuda, essas pessoas eram pessoas que faziam atrocidades, né? Matavam gente por brincadeira, faziam coisas muito, muito ruins, né? Que acho que nem vale a pena ficar citando aqui agora. Parece que esse tal de Lázaro, ele era como esses ninivitas, né? Que fez um monte de atrocidade. E muita gente torceu e comemorou a morte desse homem, né? Inclusive muita gente que se diz cristão, né? Torceu e comemorou, né? Porque isso é uma justiça pelas atrocidades que essa pessoa cometeu. Eu não quero defender nenhum dos atos desse homem, nem atacar, nem defender a polícia que foi atrás dele e fez o que fez, né? Mas eu queria que você pensasse, né, no seu coração que Deus é o mesmo Deus que agiu lá com a vida de Jonas, que teve misericórdia da cidade de Nínive com pessoas ruins, é o mesmo Deus hoje. E ele tem misericórdia, né? A gente é muito rápido para apontar os erros, os defeitos das outras pessoas. E às vezes a gente tem esse anseio por justiça, uma sede de justiça, né? Só que, às vezes, a nossa justiça extrapola a justiça de Deus, né? Porque se a gente fosse pensar, antes de ser lavado pelo sangue de Jesus, a gente era um Lázaro. Diante da lei de Deus, nós cometemos pecados. Para nós, talvez, eu não fiz exatamente o que ele fez, né? Mas diante de Deus, todos nós estávamos condenados à morte. E Deus teve misericórdia das nossas vidas. E graças a Deus nos restaurou, tem nos ensinado a cada dia a palavra, a mensagem dele, né? E o que Deus pede? Pede que a gente também seja misericordioso. O que Jesus ensinou durante a sua vida foi: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. É isso que Jesus nos ensinou.
claro que ele não falou que era para a gente concordar com o que essas pessoas fazem de errado e passar a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem, e defender. Não, as pessoas elas devem pagar pelos seus crimes, né? Devem ser condenadas pela justiça, presas e etc., né? Só que essa condenação não devia vir de nós, né? O que Deus espera é que a gente tenha um coração misericordioso, né? Esses dias eu vi o testemunho de um pastor, né? Falando da sua vida pregressa, que ele foi alguém tão ruim ou pior do que o Lázaro, né? E na cadeia e até os presidiários tinham medo dele, né? Ele foi usuário de drogas e coisas assim, e Deus restaurou esse homem, e restaurou de verdade, né? Ao ponto de depois ele se tornar mais tarde um pastor, né? Deus teve misericórdia da vida desse homem. Contrário àquilo que talvez seja da natureza do nosso coração, de querer o mal para quem a gente acha que merece, o que Deus quer nos ensinar é que a gente seja misericordioso, que a gente tenha misericórdia das outras pessoas. Eu não sei se você é algum daqueles que ficou torcendo pela morte desse homem, ou achando que ele deveria pagar e sofrer mais do que ele sofreu e etc. Ou se você é alguém que orou pela misericórdia de Deus sobre a vida dele e também sobre a vida de todas as pessoas que foram prejudicadas, né, pela vida dessa pessoa. O que eu sei é que Jesus pediu para que a gente fosse misericordioso. E, ao contrário do que muita gente tem dito por aí, a bandeira que Jesus queria que a gente carregasse era a bandeira do amor. Jesus fala que os meus seguidores, né, iam ser aqueles que iam ser conhecidos pelo amor. E o amor, como foi pregado recentemente, é uma decisão que a gente toma, né? E o amor que Jesus quer que a gente tenha é um amor misericordioso. Que, por mais difícil que seja as situações que a gente passa por causa do pecado das outras pessoas, ainda assim, por obediência a Deus, a gente tem que ser misericordioso com a vida das outras pessoas. O que Deus pode e o que Deus vai fazer na vida dessa outra pessoa é com Deus. Pode ser que ele, de fato, alcance, converta a vida dessa pessoa e ela se torne, inclusive, um pastor, como foi o caso que eu mencionei, que eu vi recentemente. Pode ser que não, pode ser que essa pessoa continue sendo ruim e continue fazendo coisas muito ruins para muita gente, inclusive gente que a gente ama. Mas não cabe a mim, não cabe a você essa condenação. Essa condenação pertence a Deus. Então, meus queridos, o que ficou no meu coração é que nós devemos ser misericordiosos, mesmo com aqueles que têm feito mal pra gente. Ok? O mesmo Deus que agiu lá na época de Jonas, o mesmo Deus que aparece nessa passagem onde Jesus está no barco, é o mesmo Deus hoje, que continua sendo soberano sobre a natureza, sobre o frio que a gente está passando hoje, sobre o vento, sobre as tempestades, sobre as plantas, sobre a natureza. É o mesmo Deus que vive hoje
e que continua sendo soberano e tendo poder sobre a natureza e tendo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde também. É esse Deus que continua pedindo para que os filhos deles fossem conhecidos pelo amor. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque Tu sabes, conheces o meu coração, conheces os meus defeitos, Senhor. Tu sabes que eu também já um dia pensei que aqueles que não agem de acordo com a nossa vontade, às vezes merecem a morte. Aqueles que causam o mal para a humanidade merecem a morte, Senhor. Por isso tem misericórdia de mim também, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos tão rápidos em julgar, em condenar a vida das outras pessoas, Senhor. Mas somos tão misericordiosos conosco mesmo, nos justificando diante das outras pessoas, nos justificando diante até de Ti, Senhor. Querendo amenizar de alguma forma os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. E restaura as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos um amor e uma misericórdia, Senhor, contrária à nossa natureza carnal, que é má também, Senhor. Para que a gente seja movidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito e que a gente seja um povo misericordioso, que carrega a Tua bandeira, que é o amor, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar
Vamos à bênção? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração. Que o amor dele continue a crescer no seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar no seu coração, mostrando para você, assim como tem mostrado para mim, os meus defeitos, os meus pecados, e que assim a gente possa seguir nessa caminhada de fé, nessa caminhada de santificação. Deus abençoe você e toda a sua família.